Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Acesse o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, e as crianças e adolescentes já representam boa parte aí dos usuários de internet no Brasil. É o que aponta a pesquisa TIC Kids Online Brasil, divulgada em 2015 pelo Comitê Gestor da Internet do país. De acordo com o estudo, as pessoas com idade entre 10 e 17 anos que usam a internet já são mais de 20 milhões, o que representa cerca de 77% do total de usuários da rede no Brasil. A pesquisa também mediu os hábitos e as habilidades das crianças na web. E os resultados surpreendem. Do total de crianças entrevistadas, 56% sabem, por exemplo, mudar as configurações de privacidade em uma rede social. E 46% sabem comparar diferentes sites para verificar a veracidade das informações. O estudo mostra também que a chamada geração fundadora já não vê mais diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Mas afinal, como as tecnologias da informação estão impactando a vida dessas crianças e desses adolescentes e como a internet influencia na relação com os pais e com a escola? Bom, para falar mais sobre esse assunto, quem conversa com a gente agora é o Fábio Ceni, que é coordenador de projetos e pesquisas do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter topado conversar conosco. Bom, eu mencionei aqui na abertura da nossa conversa esse termo que vocês estão chamando de geração fundadora. O que significa isso na prática, Fábio? Na verdade, o que o CETIC tem feito e o Comitê Gestor da Internet tem investigado nos últimos anos tem sido como é que as crianças e adolescentes têm feito o uso da internet nas suas vidas cotidianas, tanto do ponto de vista das oportunidades que a internet traz, como eventualmente alguns riscos que o uso da internet pode trazer para esse público. Então, é uma pesquisa feita anualmente em que a gente tenta acompanhar como é que esse público, essas novas gerações estão se incorporando à rede. O que vocês já destacaram aí é que realmente crianças e adolescentes estão entre os principais usuários de internet no Brasil e também em outros países do mundo. Então a gente vê que é um público que entra antes no ambiente da internet e às vezes até antes dos seus próprios pais e responsáveis. Então é esse tipo de dinâmica que a gente quer acompanhar com a pesquisa. Bacana, e só falando em tecnologia, a gente sabe que ela é muito avançada em alguns pontos e outros nem sempre. Então a nossa conversa, por exemplo, está nesse híbrido aí de você segurando o telefone com a nossa imagem pela internet, a gente poder compor aí também usando as tecnologias para encurtar as distâncias aí entre São Paulo, de onde você está, e o Rio de Janeiro, aqui onde nós estamos gravando Conexão. Agora, é importante a gente mencionar, Fábio, a partir dos estudos que vocês fazem, como você disse, anualmente, quais as principais atividades que essas crianças e esses adolescentes desenvolvem na web? A gente sabe do imenso potencial para a educação, por exemplo, mas eles estão utilizando as ferramentas online, por exemplo, para estudar ou mais para brincar, para se comunicar com os amigos? O que aparece aí nas listas de prioridades dos jovens online? Olha, de imediato, a gente tem uma série grande de atividades que a gente monitora. A gente identifica que, no primeiro momento, as atividades de comunicação e entretenimento estão entre as principais, as mais mencionadas. Então, crianças e adolescentes muito rapidamente entram no universo, por exemplo, das redes sociais e, mais recentemente, dos aplicativos de troca de mensagens, que se popularizaram muito rapidamente nos últimos anos. Então, o foco de se engajar em atividades de comunicação e entretenimento é um tipo de atividade que se incorpora muito rápido ao cotidiano das crianças. As atividades escolares também aparecem entre as principais atividades, fazer trabalhos para a escola, trabalhos escolares, mas elas são feitas com uma intensidade menor, não tem a mesma frequência que o uso de redes sociais e aplicativos de troca de mensagem. Mas a gente pode ver com a pesquisa uma série de outras atividades, por exemplo, do consumo de vídeos, da produção mesmo de vídeos e uma série de outras que podem ser verificadas pela pesquisa.
Bom, nesse sentido é interessante a gente pensar que está aí, né, normalmente com o uso de um celular, um potencial gerador de produção de conteúdo audiovisual é qualquer jovem hoje em dia, né? Uma coisa que, sei lá, 10, 15 anos atrás era muito mais distante. De que forma você acredita que isso pode também facilitar a forma como os jovens consomem as informações que acabam tendo contato na internet, ou mesmo pela televisão, ou mesmo vídeos, né, de autoria aí de emissoras de TV, como aqui o Canal Futura? Você acredita que o jovem tendo acesso mais fácil às formas de produção, isso muda a reflexão dele sobre os conteúdos que ele acaba consumindo? Olha, a nossa pesquisa ela faz uma avaliação muito clara dos tipos de atividade que estão sendo desempenhados. A gente não tem muito como medir como é que é o resultado, né, o impacto final desse conteúdo consumido. Mas o que dá para a gente ter convicção com os dados que a gente tem é que, de fato, a oportunidade de livre expressão ou de produção de conteúdos ou de narrativas próprias que esses jovens têm a partir da internet é gigante, né? Então, a gente tem uma parcela que é menor, que não são todos os jovens que se engajam nesse tipo de atividade, mas a gente tem uma parcela importante que está produzindo os próprios conteúdos e que se engajam em compartilhamento de conteúdos que são distribuídos pelas grandes empresas de mídia. E a gente tem, inclusive, está se tornando um fenômeno mais recente, aquele grupo de adolescentes que passam a ter seus próprios canais no YouTube, enfim, e passam a ser produtores mais consistentes de conteúdo. Isso já tem um reflexo no ambiente da mídia como um todo. Então, eu diria que, sem dúvida, não dá para negar esse aspecto de que, a partir do uso da internet, essa população tem possibilidades que antes não tinha, né? Sem dúvida. Fábio, para a gente encaminhar para o encerramento aqui do nosso bate-papo, eu abri a nossa conversa falando sobre essa, na verdade, novidade para muitos, ou para quem acompanha de perto aí os jovens nem tanto, a questão de que eles têm uma habilidade muito fácil aí para mudar configurações de internet, para mudar, inclusive, filtros aí em relação a conteúdos, e isso acende um alerta para muitos pais, né, que sabem que a garotada está passando muito tempo utilizando a rede, muitas vezes pode estar vendo conteúdos que os pais não querem que a criança veja, ou não seja algum conteúdo adequado até para a idade. De que forma, então, a gente pensar em aliar um pouco a escola, os pais, a se aproximarem desse tipo de ferramenta também para conseguirem controlar ou pelo menos ter acesso aí ao que os jovens estão consumindo? Esse tema é um grande desafio, né? Primeiro, em relação às habilidades, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco a ideia de que a criança ou adolescente sabe tudo e entende de tudo na internet. É claro que esse público é muito rápido e muito efetivo em entender as ações mais instrumentais, como é que cria um perfil, como é que compartilha um vídeo. Isso realmente, essa habilidade instrumental é muito facilmente incorporada por esse público. Mas tem uma certa dimensão de entender de onde vêm as fontes dos conteúdos, um uso crítico do que está sendo visto, se são adequados ou não, e o que a gente chama de uma mediação desse uso, que precisa ser reforçada por atores como os pais e a escola, né? Não basta achar que os adolescentes e jovens sabem tudo e não tem nenhum risco na sua atividade online. Então, desse ponto de vista, a gente tem também perguntado para os pais e responsáveis do Brasil o que eles acham dessa relação. E a gente vê que na agenda do Brasil essa preocupação ainda não pegou, né? Então, a gente tem, por exemplo, 85% dos pais responsáveis acham que o filho ou a pessoa que ele tutela não tem nenhum risco, não viveu nenhuma situação de constrangimento ou incômodo na internet. E 68% acham que eles não têm nenhuma chance ou pouquíssima chance de viver alguma situação dessa. Então, a percepção dos pais é muito tranquila, muito positiva em relação à internet, e talvez pelo fato de que muitos deles nem são usuários tão frequentes da internet, não têm tanto conhecimento sobre esse tipo de uso. Então, eu diria que se a agenda avança muito rápido, quando a gente olha os usos que as crianças e adolescentes estão fazendo, as políticas públicas precisam investir mais do ponto de vista
de como pais e a sociedade está preparada para fazer a mediação desse uso, né? Acho que aí tem um desafio importante. Sem dúvida. Bom, a gente volta a conversar em outra oportunidade, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas muito obrigado, Fábio Ceni, por colaborar com a gente e entender um pouco mais o universo e de como os jovens estão fazendo uso da internet. O Fábio, que é coordenador de projetos e pesquisas do CETIC BR, falando com a gente diretamente de São Paulo. Um abraço, Fábio. Abraço, muito obrigado a você. Muito bem. Aproveito e mostro para você, falando em web, toda a pesquisa essa que foi base para o nosso bate-papo está disponível lá no site do CETIC. Eu vou mostrar para você de casa aí como você pode acessar rapidamente aqui na tela do meu computador, que você vai ver aí também na sua casa. Você vai aí no site cetic.br e aqui está essa pesquisa TIC Educação 2014, aí com os dados mais recentes em relação ao uso também de internet nas escolas. Bom, e um recado agora, você que fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2015. O prazo para inscrição na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vai até amanhã, dia 2 de junho. São oferecidas mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Só pode se inscrever quem não zerou a prova de redação, hein? As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do SISU, que eu também aproveito e mostro para você na tela, sisu.mec.gov.br. Bom, dado o recado, na próxima entrada do Conexão Futura a gente volta aqui no estúdio para falar sobre o quadro Trabalho e Profissões. No programa de hoje a gente fala sobre os novos modelos de gestão de empresas e organizações. Então, se você quer saber mais, fique ligado. Eu te espero daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!